E aí, caras, começando aqui mais um vídeo no canal Expresso de Hogwarts. E o vídeo de hoje é mais um do quadro Potter+, o quadro onde eu falo sobre os textos exclusivos que a J.K. Rowling escreveu pra postar no Pottermore, aqueles textos sensacionais com informações adicionais sobre a saga, histórias secundárias, personagens que não foram tão bem explorados assim e tudo mais. E o vídeo de hoje vai falar sobre um dos objetos mais intrigantes e fascinantes do mundo de Harry Potter, que é a penseira. Objeto esse que a gente foi ter contato pela primeira vez lá no livro de Cálice de Fogo e que foi ser um pouco mais importante lá em Enigma do Príncipe e teve também desfecho fundamental para Relíquias da Morte. Então vamos lá, vem comigo descobrir um pouco mais sobre a penseira através das palavras da J.K. Rowling. Ô galera, mas na moral, eu tô indo pra Orlando daqui a 2 dias, cara, eu vou visitar lá os parques de Harry Potter e muito mais coisa também. Então, velho, eu vou fazer muitos stories no meu Instagram, então segue aqui, cara. Segue aqui no Instagram pra acompanhar os stories dessa viagem sensacional, beleza? Tamo junto. O texto começa nos dizendo que a penseira é uma bacia larga e rasa, que ela pode ser feita de metal ou de pedra e que geralmente é decorada ou cravejada com pedras preciosas. Como se não bastasse, né, penseiras serem objetos extremamente bonitos, elas também carregam encantamentos poderosos e muito complexos. As penseiras são objetos extremamente raros, meus amigos, porque apenas bruxos no nível mais avançado usam e também porque a maioria da sociedade bruxa tem medo de usufruir de tal magia. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho melhor o porquê disso. De acordo com o texto, o perigo que a penseira carrega tem a ver com o poder que esses objetos têm sobre os pensamentos e as memórias das pessoas. Na verdade, a penseira nada mais é do que um objeto encantado para recriar tais memórias e desse jeito fazer com que elas se tornem revivíveis, entre aspas, captando cada mísero e único detalhe do subconsciente da pessoa e os recriando fielmente. E isso é muito importante de ser mencionado, galera. A memória que tu coloca dentro da penseira, ela não vai ser exatamente o que tu lembra, sabe? Não, realmente é uma magia tão poderosa que a partir do momento que tu tira da tua cabeça e coloca ali dentro, tu consegue ver como realmente aconteceu. Ela busca os fragmentos mais obscuros, mais densos de dentro da tua mente e realmente recria aquilo que de fato aconteceu. O que aconteceu com o Slughorn lá em Enigma do Príncipe, né, que ele deu a falsa memória pro Dumbledore e tal, de acordo com as palavras da própria J.K. Rowling, nada mais era do que uma memória como se fosse tipo copiada e colada, sabe? Ele tentou colocar um fragmento aqui, outro fragmento aqui, modificou algumas coisas, obviamente com uma magia também muito avançada, mas a graça da penseira é essa, novamente, de acordo com a própria J.K. Rowling, é isso que faz a penseira ser um objeto tão magnífico. Ela diz que se a penseira não fosse exatamente assim, ela seria nada mais nada menos do que um diário, certo? Onde tu só escreve o que realmente tu lembra. Mas na penseira não, tu realmente pode entrar na tua memória e notar coisas que tu não tinha percebido em um primeiro momento ou alguma coisa assim. Pode caminhar por ela, ver coisas que realmente não chamaram a tua atenção em um primeiro momento. Genial, cara. Mano, sério, sem zoeira nenhuma, junto com o espelho de Orzhov, deve ser o objeto mágico mais doido que existe no mundo da magia, junto com o vira-tempo também, eu acho. O texto também lembra que acompanhantes podem entrar na memória, então não é só a pessoa que realmente teve a memória que pode estar ali, não. Todo mundo que tem acesso de alguma forma pode entrar. E novamente o texto pontua que é aí que mora o perigo. Imagina, pô, tu entra na memória de uma pessoa e a pessoa que tem a memória não quer que alguém entre, sabe? Então realmente é um objeto bastante perigoso. A gente vai mencionar um momento em que isso aconteceu aqui no vídeo lá na saga Harry Potter, que vocês já devem estar lembrando qual que é. Mas enfim, os bruxos que tentam se manter longe o máximo possível das penseiras são justamente aqueles que têm alguma coisa pra esconder. Aqueles que têm vergonhas de seu passado, aqueles que querem proteger a sua privacidade e também aqueles que querem, né, guardar os seus segredos. Na verdade, a penseira também não serve só como objeto pra tu depositar tuas memórias ali dentro e analisar elas, né, perceber detalhes que tu não tinha percebido no primeiro momento, mas ela também tem outra finalidade, a de examinar e selecionar pensamentos e ideias, mas que fique muito claro que apenas pouquíssimos bruxos no mundo conseguem utilizar a penseira para esse fim. Um dos bruxos que tinha essa capacidade de utilizar a penseira desse jeito era o próprio Dumbledore, né? A gente sabe disso em Cálice de Fogo, mais precisamente no capítulo 30, a gente vê o diretor de Hogwarts utilizando a penseira para esse fim, né? A gente vê ele adicionando o pensamento lá dentro, aí o Harry vê que aparece o próprio rosto dele ali na penseira, aí o rosto dele do nada vira o rosto do Snape, é uma loucura que só, que se tu lê essa parte no livro, tu não consegue entender direito o que tá acontecendo, mas nesse texto a J.K. Rowling explica, cara, olha só que da hora. Ela diz que nessa parte o Dumbledore tava lembrando
lembrando das conexões que existem entre o Harry, né, o personagem principal, com o Snape, do amor que ele sentia pela Lilian e também da obrigação de cuidar do filho dela até o final de sua vida, basicamente. Então olha só o que o Dumbledore conseguia fazer, ele analisava as memórias pra achar conexões entre elas e pra descobrir outros sentidos aí, não só daquelas memórias de verdade, mas sim sentidos, tipo, além da vida, tá ligado? O Dumbledore era sensacional demais. Uma coisa muito da hora e que é tradição entre os bruxos é que eles sejam enterrados, né, após a sua morte, obviamente, ninguém quer ser enterrado vivo, junto de suas penseiras, assim como também são enterrados juntos de suas varinhas, já que os dois são objetos extremamente pessoais, né? Um significado bastante simbólico e até mesmo um pouco poético, porque as memórias do dono vão ser enterradas junto com ele, a não ser que ele peça para que o contrário aconteça. Porém, meus amigos, antes que tu pense que a penseira que a gente vê nos livros de Harry Potter era do Dumbledore, né, porque é sempre ele que tá usando, você tá muito enganado, cara. Na verdade, ela é uma penseira que pertence a Hogwarts. Ela foi usada por uma extensa lista de diretores e diretoras da escola que ao longo do tempo sempre foram utilizando e adicionando novas memórias e novas experiências ali pro próximo diretor de Hogwarts, né, cara? Olha só que da hora. Ou seja, existe uma incalculável biblioteca de referências pro diretor atual da escola. Logo quando ele já entra ali no gabinete no primeiro dia, ele já pode ter acesso ali a várias coisas que, pô, sei lá, o primeiro diretor de Hogwarts colocou, sabe? E quem não duvida de que ali dentro pode até mesmo ter os pensamentos dos próprios fundadores de Hogwarts. Porque o próximo parágrafo do texto revela que sim, eles tiveram acesso a essa penseira. Na verdade é uma lenda um pouquinho duvidosa, né? Essa lenda fala que os fundadores de Hogwarts acharam a penseira meio enterrada no terreno onde eles haviam decidido que a escola seria construída, sabe? E aí eles pegaram pra eles e fizeram com que fosse a penseira da escola. Pelo menos a gente sabe que a penseira de Hogwarts é uma penseira muito antiga, porque ela é feita de pedra escavada e é gravada com runas saxônicas modificadas. Eu não sei o que isso quer dizer, mas o texto falou que isso comprova que a penseira é sim um objeto muito antigo que pré-data a fundação de Hogwarts. Então, cara, tem muito pensamento ali dentro, velho, que loucura. Por fim, o texto nos revela que o nome penseira, que na real em inglês é pensive, é uma junção de duas palavras, pensive e sieve. Pensive tem como tradução pensativo no sentido mais profundo da palavra e sieve é uma peneira, fazendo ligação com a função de selecionar significados em meio a pensamentos e memórias. Então, pensive nada mais seria do que uma peneira de pensamentos. O texto vai ficando por aqui, galera, mas eu queria trazer uma informação adicional aqui pra vocês que infelizmente não está descrita, mas de acordo com os livros de Harry Potter, mais precisamente em Ordem da Fênix, a gente tem acesso a outra função aí que ela tem. É possível que tu consiga tirar um pensamento da tua cabeça e deixa ele na penseira, e fazendo isso, uma pessoa não consegue ter acesso caso ela queira entrar na tua mente. Por que eu tô falando isso? Porque lá em Ordem da Fênix, quando o Snape vai dar aula para o Harry de Oclumência, sempre antes de começar a aula o Snape retirava alguns pensamentos de dentro e colocava na penseira, ou seja, para caso o Harry conseguisse rebater o feitiço, ele não entraria na memória do Snape e não viria coisas que o Snape não queria que ele visse. Até que chegou determinado dia que o Snape saiu da sala e o Harry não aguentou de curiosidade e mergulhou lá dentro, e aí sim que ele tem acesso a toda aquela lembrança do Tiago, jogando um Levicorpus no Snape, abaixando a calça dele e tudo mais. No filme é diferente, no filme o Harry dá um protego e realmente entra na mente do Snape, mas no livro fiquem sabendo que ele mergulha na penseira e é aí que ele descobre essas coisas. Mano, isso é genial, imagina, tu não consegue mais parar de pensar numa coisa, alguma coisa que tá te incomodando, sei lá, simplesmente tira da tua mente e coloca dentro da penseira e não precisa mais se incomodar com isso, cara. Mano, que objeto genial, sensacional demais. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Recado final: não utilizem penseiras para fins de pirataria, porque se tu for no cinema, assiste o filme e depois coloca a memória ali dentro da penseira, tu consegue assistir o filme inteiro de novo, cara. Isso não é uma coisa muito legal, não. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo para ajudar na divulgação, e se não conhecia o canal e curtiu meu conteúdo, te convido a se inscrever aqui e acompanhar os próximos vídeos que virão, beleza? Também não esquece de ativar o sininho, né? Claro. No mais, o vídeo vai ficando por aqui, então a gente se vê no próximo, valeu e é nóis!